Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu quero falar sobre fé. Gente, sobre fé. Porque existem pessoas que têm tanta fé, que acredita tanto no sobrenatural, que acredita ao ponto de receber, de ser curada de doenças, de receber milagres. Eu sou uma pessoa que eu questiono muito sobre a vida, sobre a existência humana, sobre Deus, sobre o poder do universo. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de questionar, de aprofundar, de procurar saber, de buscar uma verdade absoluta. E quanto mais a gente procura a verdade absoluta, sobretudo, menos fé a gente tem. Ai, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque uma das coisas mais interessantes no ser humano é a fé no sobrenatural. Porque uns desenvolvem tanto essa 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 percepção, essa certeza de que tudo vai dar certo, de que o milagre vai acontecer, de que a cura para as doenças vai chegar, de que tudo vai ser resolvido. E é tão interessante que aquela pessoa que tem fé, que consegue ter essa fé absoluta, suprema em Deus e na vida, essas pessoas, elas são mais felizes. E realmente elas conseguem os milagres, elas conseguem realizar os seus sonhos, os seus objetivos de vida. Mas existem pessoas que não conseguem ter essa fé absoluta. E é porque elas querem? Não, não é porque elas querem. É porque cada pessoa tem a sua própria história de vida. Existem pessoas que têm mais facilidade em crer, em ter uma crença, uma fé no sobrenatural, e outras não. Ai, mas essa pessoa que não tem fé, ela é menos importante para Deus? A existência dela não é tão importante para Deus? Não. Ela é tão importante o quanto você. Só que nem todo mundo consegue ter essa fé absoluta, essa fé extraordinária, esta fé que faz com que essa pessoa consiga tudo o que ela quer, que ela realize os sonhos dela, que ela receba milagre. E eu fico feliz de saber que existem pessoas assim. Mas nem todas essas pessoas conseguem ter essa fé. E não é porque essas pessoas não querem. Sabe uma frase que diz assim, sobre a pessoa, a pessoa que não acredita em Deus, o ateu, né? O ateu, ele não acredita em Deus. Mas mesmo ele não acreditando em Deus, ele acaba fazendo coisas que agrada a Deus. Às vezes ele não tem fé em Deus, ele não tem fé numa vida espiritual. Tem muita gente que não acredita que existe uma vida espiritual, que além dessa matéria, desse corpo físico aqui, dessa vida que a gente leva aqui, que aqui é matéria, né, gente? Nós somos matéria. Tem gente que não acredita que depois dessa vida tem uma vida espiritual. Mas pelo fato daquela pessoa não acreditar, ela é menos importante para Deus do que aquela que acredita? Não, porque tem pessoas que se diz, né, que se diz ateu e que faz muitas coisas, que age, que faz muita coisa para agradar a Deus. É uma pessoa de bom caráter,
é uma pessoa que ajuda o próximo, é uma pessoa prestativa, é uma pessoa solidária. Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque o fato de uma pessoa ser uma pessoa de muita fé, ela não tem o direito de criticar aquele que não tem fé, ou que talvez tenha pouca fé, ou que talvez não acredita. Tem gente que não acredita e não vai acreditar. Eu conheço um monte de amigos, eu tenho um monte de amigos e amigas que é ateu, que é cético, né? Que não acredita em Deus. Mas são pessoas incríveis, são pessoas extraordinárias, são pessoas que sempre me serviram. Como eu tenho pessoas de muita fé, cristã, tenho amigos católicas, né? Tenho amigos evangélicas, tenho amigas espíritas, que são pessoas também extraordinárias. Então, a conclusão que eu cheguei é que a gente não tem que estar questionando a fé do outro. A fé do outro não tem importância para nós. A fé do outro diz respeito a ele. O que o outro, se o outro acredita ou não na vida espiritual, isso é uma questão extremamente da pessoa e não nossa. Por que a gente não deve julgar, a gente não deve ter preconceito em relação a essas pessoas de pouca fé, que não tem fé, ou até que não acredita em Deus? A gente não tem o direito de menosprezar, diminuir a importância dessas pessoas, porque todos nós aqui, nós temos uma importância aqui nessa vida, e todo mundo está no lugar que deveria estar, e todos nós estamos num grau de evolução diferente do outro. Talvez a gente vê uma pessoa que tem um grau de evolução espiritual muito grande e outra já não tem. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. O mais importante é a gente viver em paz, é a gente viver com respeito um pelos outros. Lembrando sempre que religião, política, futebol, opção de gênero, né, gente? Essas coisas são indiscutíveis. Discutir, brigar, impor a nossa crença, a nossa forma de pensar, o que a gente quer, o que a gente acredita sobre o outro, isso é desrespeito com a vida do outro. O outro vai acreditar naquilo que é real para ele, na experiência de vida que ele tem. Talvez ele não tenha uma fé extraordinária, mas ele mesmo não tendo uma fé numa vida espiritual, mesmo ele não tendo fé em Deus, ele é uma pessoa extraordinária que faz tudo que agrada a Deus. Não sei se vocês aí já conheceu alguém assim. Eu já conheci pessoas ateu, extraordinária, incrível, pronta para servir a hora que o outro precisar, leal, companheiro, prestativo, solidário, amável. E quem sou eu para questionar a fé do outro? Ou então a incredulidade do outro? Então a gente tem que ter tolerância, gente, tolerância, para que o mundo possa ter paz e nós possamos viver em harmonia uns com os outros. Cada um na sua crença, cada um vivendo a vida que acha que tem o direito de viver, cada um no seu tempo, cada um no seu tempo. Essa é a minha mensagem de hoje. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!